Queria agradecer muito a participação das que está conosco. Quero saber se ele já está ali. Será que a gente consegue encher a tela com ele? Dependemos da conexão. Vamos aguardar um minutinho. Nosso timaço já está aqui, aguardando. Está aqui conosco William Guerreiro. Deixar o negócio de beijo para lá. Esse aqui é um guerreiraço, parceiro nosso. Celinho, o Flávio e o João Colofati já prontíssimos, esperando para a gente dar início à palestra, à participação do Pedro. Qual que é a importância, Flávio, da participação de uma pessoa como o Pedro, que é reconhecido mundialmente na sua área? É muito importante que traz um conhecimento de fora, traz alguém com uma visão diferente, um outro olhar. A gente acaba ficando bem focado na nossa situação regional, na situação local. E hoje a gente sabe que tudo que a gente faz, ou tudo que acontece no mundo influencia nosso negócio. E às vezes influencia muito o nosso negócio. Então é importante a gente ter o olhar do especialista, alguém que traz essa visão diferenciada para a gente. Importante, Paulo, que o Pedro vai dar uma visão de macroeconomia para a gente, né? O Pedro já está ali no fundo aí, acho que o pessoal já está vendo ele aí. Então, Pedro, seja bem-vindo mais uma vez, agradecemos aí a parceria, né? Já de longa data, já teve presencialmente no Bela Safra, teve com a gente no Bela Mais, foi um sucesso lá a sua apresentação. Vai trazer essa visão de macroeconomia, né, Pedro? Vai falar um pouquinho da soja agora 21, 22, que está plantada e está muito bonita pelo nosso agricultor. O que ele tem que fazer com ela para garantir essa lucratividade, né, Pedro? Também vai falar um pouquinho de safrinha também para a gente, que está aí, vai ser plantado logo na sequência, né, tem comercialização a ser feita. E, com certeza, né, Pedro, vai estar falando da nossa safra de soja 22, 23, que a gente vai estar negociando com o cliente lá no Bela Safra em janeiro, ou daqui uns dias também, tá, Paulo? É isso mesmo. Pedro, você pode encher a tela do Pedro ali enquanto a gente faz o teste. Você nos ouve bem? Eu queria que você falasse para a gente poder testar também. Escutando bem, escutando bem. Nós também estamos te ouvindo bem, viu? Seja bem-vindo, obrigado pela participação. E agora é isso, eu acho que agora é com o Pedro, né, William? Maravilha, é com você, meu querido. Fique à vontade. Maravilha. Bom, pessoal, obrigado, tá? João, William, Flávio, todos, a Anabela, Fernanda, Fernando, todos aí pelo apoio, né? E importantíssimo mesmo, num momento como esse, com tantas incertezas que temos no mercado, né? Saímos de um ano de 2020 com com grandes desafios para um ano de fantásticas oportunidades em 2021. E isso acaba deixando, às vezes, o próprio produtor, eu diria o ser humano como um todo, né? Um pouco confuso. 2020, o pessimismo tomava conta de tudo. Oportunidades, um ano com recuperação econômica ao redor do mundo. Claro que ainda tivemos todo o cenário de pandemia, que estamos ainda passando por ele, e esperamos todos nós chegando ao final dele aí, né, essa transição. Mas 2021 trouxe excelentes oportunidades históricas de comercialização. E aí nos traz a um ponto muito importante, porque o ser humano tende a se ancorar ao mais recente, né? Da mesma forma que em 2020 víamos muita gente pessimista, a virada de preços que ocorreu ali a partir de agosto de 2020, que teve sua extensão principalmente até junho, julho ali de 2021, essa virada de preços trouxe um otimismo, só que agora, com este cenário que vamos desenhar aqui para vocês, nos traz um pouco de cautela. Por quê? Vocês já escutaram, vocês que assistem as nossas apresentações, já escutaram várias vezes a gente falar que a melhor cura para preços altos são preços ainda mais altos. Então, o que isso quer dizer? Que no mundo que temos hoje em dia, vamos falar especificamente no caso da soja, quando temos uma puxada de preços da forma que tivemos de agosto de 2020 até o final do primeiro semestre de 2021, isso traz um incentivo a mais para o produtor produzir. Por quê? Porque as margens de lucro estão fantásticas. Lembrando que também em 2021 muitos produtores conseguiram travar os seus custos a níveis bem abaixo dos atuais, ou seja, se beneficiaram de uma margem de lucro realmente fantástica. Só que com este aumento da produção, estamos aqui vendo um início de safra excelente aqui no Brasil, histórico. Vamos torcer para que isso se confirme, para que tenhamos de fato uma super safra no Brasil. O Paraná aqui está precisando de pouco de chuva, Rio Grande do Sul também está precisando, os modelos
meteorológicos estão trazendo um pouco de otimismo em relação a dezembro, quem sabe as chuvas retornem bem, mas para uma linha horizontal do Mato Grosso do Sul para cima até o Mapitobá, as condições climáticas são ideais, são absolutamente fantásticas. Então, aquela velha história de a maior cura para preços altos são preços ainda mais altos, você tem um incentivo ao aumento da oferta e, ao mesmo tempo, você desincentiva o aumento considerável da demanda. E é isso que nós estamos tendo. E aí nós vamos falar um pouco desse cenário para vocês, explicar por que essa ancoragem a esse otimismo que tomou conta esse ano em 2021, ela é perigosa, entrando em um cenário onde bem provavelmente veremos estoques norte-americanos, temos que trabalhar em cima de probabilidades. Não, as certezas são poucas. E quando essas certezas acontecem, como por exemplo, margens de lucro, que temos aqui atualmente, o William falou bastante disso na abertura, temos margem de lucro presentes, tanto para 21 e 22, como para 22 e 23. Daqui a pouquinho vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas quando tem-se essa certeza na mão, em um mundo que temos que trabalhar em cima de probabilidades, temos que prestar bastante atenção, tá bom, pessoal? Bom, tocando rapidamente, então, no macro cenário, estamos vivendo uma era onde o mundo está bêbado em dívidas, pessoal. Isso não é segredo para muitos de vocês, que já viram as nossas palestras, já viram as nossas apresentações. Desde a crise de 2008, principalmente, o mundo vem imprimindo muito dinheiro, bancos centrais ao redor do mundo. Percebam aqui, são gráficos bastante interessantes, como nós tivemos aqui em 2008 a crise, bancos centrais, principais bancos centrais mundiais, do Japão, europeu e norte-americano, injetaram liquidez em suas economias para tentar evitar sequelas maiores da crise imobiliária que aconteceu naquele ano. Bom, percebam como a liquidez que foi injetada naquela época, ela vira uma pequena lombada, tá, frente à liquidez injetada principalmente desde 2012 e que se intensificou ali na pandemia em 2020. Então, é muito importante compreendermos, isso aqui é um outro gráfico muito importante, realmente, que conta uma história que precisamos ter em mente, pessoal. Olha só, essa liquidez injetada, todo esse dinheiro que foi injetado nas economias a partir de 2020 para evitar maiores sequelas em relação aos lockdowns e tudo que aconteceu, esse dinheiro tem que ir para algum lugar. Tá? Está aqui outro gráfico perdão, ilustrando esta situação para vocês. Bom, isso aí acaba gerando uma certa expectativa, gerou expectativa de inflação, e a inflação chegou pela primeira vez aí, mais de 10 anos, ela chegou ali, principalmente, vamos começar a falar aqui, no início, meados de 2021, a inflação começou a disparar. Muito se fala sobre a inflação norte-americana atual, que é a maior inflação desde o início da década de 90, e isso é fato quando olhamos na inflação no comparativo anual, ou seja, quando comparamos outubro de 2021 com outubro de 2020, sim, temos uma inflação aí em torno de 6,2%, que nos Estados Unidos é, de fato, a maior leitura de inflação desde o início da década de 1990. Porém, algo muito importante, quando olhamos no mês a mês, olhamos na variação da inflação mês a mês nos Estados Unidos, vocês percebem esse gráfico, nós temos uma relação um pouco mais cadenciada da inflação. A inflação, sim, está chegando nos seus maiores níveis mensais, só que neste caso aqui, é desde 2008, veja só, não lá desde a década de 90, do início da década de 90. Um ponto que nós gostamos de trazer, que é muito importante para os nossos clientes, e agora trazendo para vocês. Nós da MD acreditamos que, de fato, a inflação que está se mostrando, esta aqui que está se mostrando, de 6,2%, que pode ainda aumentar um pouquinho nesses próximos meses, ela, bem provavelmente, no primeiro trimestre de 2022, começará a mostrar uma leve redução. Por quê? A base de comparação, percebam aqui, ó, isso aqui, nós tínhamos outubro de 2020, a inflação que o mercado havia se recuperado economicamente da pandemia, aquela recuperação inicial, depois tivemos uma recaída econômica,
que coincide com outubro de 2020. E quando você pega e compara outubro de 2021 com uma base, um denominador bem menor de outubro de 2020, isso obviamente vai trazer aí um nível de inflação elevado. A nossa cautela é para os próximos meses, com esta base, este denominador subindo, com a recuperação econômica que tivemos a partir do último trimestre de 2021, entrando no primeiro trimestre de 2022, perdão, de 21, último trimestre de 2020, entrando no primeiro trimestre de 2021, esse denominador elevado bem provavelmente vai trazer uma certa pressão no numerador, no resultado final, tá? E vai ser muito difícil, na nossa opinião, ver índices inflacionários aí para os Estados Unidos continuar subindo, e nós até acreditamos que a grande surpresa para 2022 pode ser até uma surpresa deflacionária no segundo semestre de 2022. Isso aí é apenas uma teoria nossa, vamos prestar bastante atenção nisso, mas queríamos deixar isso muito claro aqui para vocês. E por que a gente está falando de inflação num bate-papo de commodities? Bom, porque nós temos fundos especuladores ao redor do mundo que geralmente em épocas de inflação investem muito dinheiro no setor de commodities, procurando uma certa proteção ao aumento de preços. E também, no final ali de 2019, entrando em 2020, nós começamos, principalmente ali no início de 2020, nós começamos a ver esse gráfico, ele rodou muito pelo mercado, que é a relação entre o índice de commodities e a S&P 500 nos Estados Unidos. Traduzindo isso para um português bem claro, este gráfico aqui mostra que o setor de commodities está historicamente bastante desvalorizado, nos seus menores níveis, quando comparados a S&P 500. E aí, devido a isso, tem muitos investidores que procuram falar, olha, então as commodities têm que disparar. A nossa leitura é um pouco diferente. Todo aquele excesso de liquidez que foi injetado no sistema, ela causou uma distorção no valor de vários ativos ao redor do mundo, dentre eles principalmente a S&P 500, que é o principal índice acionário no mundo. Nós temos aí a S&P 500 dos Estados Unidos a níveis recordes na história. Perdão. E a commodities, apesar de uma alta recente aí de mais de 80% nesse último ano e meio, nós vemos que o setor de commodities agora está dando uma esfriada. Aquela alta intensa que nós tivemos, ela deu uma esfriada agora nesse mês de outubro, e aí também parece que no mês de novembro vai ficar um pouco mais cadenciada. Então, é muito importante mostrarmos esses gráficos para vocês, por quê? Porque se de fato a inflação, se a nossa teoria, se a nossa tese em relação à inflação ser temporária e que a partir do primeiro trimestre de 2022 podemos ter algumas surpresas com uma inflação abaixo do esperado, esse movimento de alta nas commodities, que muito dele foi impulsionado pela chegada da inflação e a procura por fundos especuladores pelo setor de commodities, esse movimento pode dar uma esfriada. Então, isso é muito, mas muito importante, porque estava muita gente de olho aí em um novo super ciclo de commodities nos próximos anos. Nós, na MD, estamos ainda cautelosos em relação a esta visão, então temos que alertá-los em relação a isso. Novamente, é uma opinião, uma visão nossa, se ela estará certa ou não, nós saberemos daqui um ano ou mais, 6 meses, um ano. Mais importante, colocar isso na frente de vocês. Então, um outro ponto, tá? Terminando aqui a parte do macro cenário, que é muito importante. Colocamos ali que o mundo está submerso em dívidas, que governos ao redor do mundo estão injetando toda essa liquidez, que a inflação retorna depois de mais 10 anos nos Estados Unidos, tá? Aí já falamos agora para vocês se ela é ou não temporária, mas uma parte que é muito importante, esse último parágrafo que colocamos aqui. Caso de fato nossa tese esteja correta, de que a inflação ela é temporária nos Estados Unidos e no mundo, e que a partir de 2022, com um denominador mais forte, sendo utilizado na comparação da inflação ano após ano, se de fato estivermos corretos em relação a isso, nós bem provavelmente podemos ver um choque de baixa no preço de várias commodities que hoje está distorcido devido a essa procura especulativa pelas commodities.
Vamos dar um exemplo agora, vamos entrar aqui no mercado de soja, mas hoje nós vemos soja, milho, o próprio algodão, algumas outras commodities que estão bem mais valorizadas do que os fundamentos de médio e longo prazo, os fundamentos históricos mostram, e que se esse interesse especulativo der uma esfriada, o mercado vai voltar a prestar atenção aos fundamentos do mercado, lembrando que falamos ali no começo da apresentação, que a melhor cura para preços baixos para preços altos, são preços ainda mais altos. Isso está trazendo um aumento considerável na oferta e uma demanda que não consegue manter o ritmo e desta forma não consegue evitar um aumento nos estoques, tanto norte-americanos quanto globais. Bom, antes de entrarmos na parte de soja, na parte agrícola em si, é importante também falarmos um pouco de câmbio e juros. Uma coisa muito importante agora para o ano de 2022, falando-se de câmbio. Primeiro, não há um analista, um economista, um profissional no mercado que pode se acreditar quando eles disserem para vocês, olha pessoal, o câmbio vai estar a X em 2022. O governo brasileiro, o Banco Central, a equipe econômica em 2020, na opinião da MD Commodities, não fez um trabalho muito bom em 2020. Em plena pandemia, perdemos aí o controle do câmbio, muito do que se falava na época, a taxa de juros sendo reduzida agressivamente no Brasil, é algo que nós acreditávamos que em 2020 não deveria ter sido feito. Então perdemos o controle do câmbio ali em 2020, o câmbio que saiu de 4 para 1 no início de 2020, foi parar a 6, voltou a 4,80, depois voltou a 5,80, então uma volatilidade absolutamente incrível. Em 2021, a equipe econômica e o Banco Central fizeram um excelente trabalho, nós acreditamos que voltaram a tomar a rédea do negócio, fizeram um aumento de juros que precisava ser feito, porém, nem com tudo isso, nem com um diferencial muito forte hoje na taxa de juros, no spread de taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos, perdão, o câmbio está conseguindo retornar a níveis que nós na MD acreditamos, que nós na MD acreditamos que são níveis mais próximos aos fundamentos. Hoje, se vocês perguntarem para nós, nós diríamos que, olha, o câmbio hoje, no lado fundamental, deveria estar abaixo de 5, principalmente levando em consideração esse diferencial, esse spread na taxa de juros do Brasil frente aos Estados Unidos, que está agora se aproximando novamente de 7%, 8% e bem provavelmente está caminhando aí rumo aos 10% nesses próximos 6 meses. Porém, toda uma situação política que vocês sabem, o Brasil, não adianta falar só de fundamentos, principalmente quando falamos no câmbio, que tem uma influência política muito grande. Entrando em 2022, mesmo que fundamentos indiquem que o câmbio possa voltar abaixo de 5, vai ser muito difícil ver isso acontecer de uma forma sustentável em 2022, com um ano de eleição pela frente, com toda a volatilidade política que isso deve trazer. Então, pessoal, é muito importante compreender que hoje, por exemplo, quando a gente olha para 2022-23, para a safra 23, visando vendas em reais para março, maio de 2023, a curva do câmbio hoje traz um valor acima de 6,40 para o câmbio lá em março, maio 23. Então, a não ser que muitos de vocês acreditem que daqui a um ano o câmbio spot possa estar acima desses níveis, realmente vocês devem prestar muita atenção, não só nos preços atuais em Chicago, mas também nos níveis que essa curva de câmbio está trazendo, está presenteando o produtor brasileiro nas vendas em reais. Tá bom, pessoal? Então, a realidade é, podemos falar de fundamentos no câmbio, nós acreditamos que ganhe quem ganhar a eleição em 2022, que em 2023, bem provavelmente a situação do câmbio é para baixo. Nós acreditamos que o real vai se valorizar frente ao dólar, mas que isso possa demorar até 2023, até termos uma ideia melhor, os investidores terem uma ideia melhor de quem será o próximo governo aqui no Brasil e de como isso pode afetar os mercados. Mas, novamente, ganhe quem ganhar. A nossa visão é que o câmbio em 2023 pode retornar a níveis mais próximos aos fundamentos, principalmente também por outro fator. Se, de fato, a inflação nos Estados Unidos, como falamos agora há pouco,
não estiver aqui para ficar por um tempo maior, ela for temporária, como nós acreditamos, vai ser muito difícil ver o Fed aumentando as taxas de juros nos Estados Unidos, enquanto o Brasil deve continuar aumentando suas taxas de juros pelo menos próximo aí aos seus 10%. E isso, pessoal, aumenta o spread, aumenta o diferencial e vai atrair investidores para o Brasil. Então, atenção para 2022, muita volatilidade, mas saibam aproveitar o momento de oportunidade que está na frente de vocês para 2023 na curva de câmbio. Bom, vamos falar um pouco da safra 21-22. Eu quero focar no mercado de soja aqui. Safra 21-22, foquemos aqui nesta coluna em azul marinho. Estamos mostrando para você, produtor aí, um quadro que gostamos de fazer, mostrar aos nossos clientes. Prestem atenção aqui onde temos em milhões de toneladas e hectares. Os Estados Unidos, este ano, está colhendo uma safra recorde, que deve ficar em torno de 121 milhões de toneladas. A safra recorde por lá era de 120,5 milhões de toneladas, atingida alguns anos atrás. O incrível é que esses 121 milhões de toneladas foram atingidos mesmo com em torno de 30% da região produtora nos Estados Unidos sob condições de estresse hídrico no final da safra por lá. Então, entendam que muitas vezes vocês escutam falar, mas os Estados Unidos já não tem quebra faz muito tempo, uma hora ou outra vai acontecer uma quebra por lá. Isso aí está totalmente errado. Os Estados Unidos vem de várias quebras seguidas aqui, nós tivemos enchentes lá em 2019, tivemos problemas em 2020, vocês lembram, um furacão que pegou a região de Iowa ali, em pleno agosto nos Estados Unidos em 2020. Este ano, nós tivemos uma quebra nos Estados Unidos acima de 10 milhões de toneladas. O potencial produtivo nos Estados Unidos esse ano mostrava aí uma safra em torno de 130, 132 milhões de toneladas. E aí entra a parte preocupante, pessoal. A gente vem falando bastante para os nossos clientes desde agosto que o número que o USDA estava utilizando nas suas estimativas de exportação, que em outubro ele ainda falava de 57 milhões de toneladas, que em novembro, mesmo com a redução que fizeram, ainda falam de 56 milhões de toneladas, nós acreditamos que os Estados Unidos terá dificuldade para exportar acima de 50 milhões de toneladas. E isso, se estivermos correto, traria os estoques norte-americanos para casa aí dos 14 milhões de toneladas, frente aos 9 milhões atualmente estimados. Por que a gente fala isso? Vou dar um exemplo também para vocês. Em outubro de 2021, então mês passado, a China, o maior comprador de soja no mundo, importou 41% a menos do que ela importou em outubro de 2020. Os chineses entraram em um programa de restocagem a partir de agosto de 2020, quando preços estavam lá abaixo de $9 o bushel em Chicago, tinham um acordo comercial assinado com o presidente Trump nos Estados Unidos, e eles realmente entraram agressivamente comprando a soja norte-americana, também incentivados pelo fato de que o Brasil, naquele ano, em 2020, exportou muito bem entre janeiro até setembro, mas a partir do final de setembro não tinha mais soja para exportar no Brasil. Então a janela norte-americana, ela durou, para exportação, ela durou de setembro de 2020 até março de 2021, porque no Brasil tivemos um início de plantio atrasado, como vocês todos sabem, infelizmente, mas ainda assim produzimos uma safra muito forte e o Brasil não conseguiu entrar e competir no mercado exportador até março deste ano. Agora, em 2022, a situação vai ser bem diferente. Tivemos uma janela de plantio fantástica no Brasil. A China, o maior comprador global, ela vem comprando muito menos recentemente, o que está deixando soja sobrando não só nos Estados Unidos, com esta safra de 121 milhões, mas também aqui no Brasil. E o Brasil, já a partir de meados de janeiro, vai ter soja disponível para exportar, que significa que a janela norte-americana de exportação estará muito curta. Então, muita atenção aos fundamentos. Falamos aqui na apresentação do macro cenário que todo esse interesse especulativo por commodities está deixando preços de várias commodities distorcidos frente aos fundamentos. Então, é muito importante compreendermos isso
neste momento, pessoal, tá? Então, prestem atenção que se de repente os preços, os estoques norte-americanos seguirem aí para 14 milhões de toneladas, com a possibilidade de 2023 subirem ainda mais, nós podemos ver preços bem menores do que os preços atuais. E aí entra este gráfico que é muito importante observarmos. Ele é um pouco complexo, mas vamos tentar simplificá-lo para vocês. Esta linha aqui, o verdinho e o vermelho. Vermelho significa a mínima das cotações naquele ano. O verde significa, ele representa a máxima das cotações em Chicago naquele ano. E aqui embaixo nós temos a relação estoque-uso norte-americana para aqueles anos. Então percebam vocês aqui que para falarmos, aqui está o eixo de preços, tá, em Chicago. Para preços se manterem acima dos 10 dólares o bushel, que é mais ou menos por aqui, nós geralmente precisamos ver relação estoque-uso nos Estados Unidos abaixo dos 10%, principalmente abaixo de 5%, mas também abaixo dos 10%. Tá? Então nós temos a linha dos 10% aqui, passando bem por aqui, tá? Que mostra que quando temos uma relação estoque-uso nos Estados Unidos abaixo de 10% e principalmente abaixo de 5%, temos uma disparada de preços em Chicago. Vemos aqui 2012, quando a mínima chegou a ser ali 11 dólares, um pouco acima de 11 dólares, e ela chegou a se aproximar dos 18 dólares o bushel. Também tivemos ali 2008, tínhamos um interesse especulativo muito grande, uma relação estoque-uso em torno ali de 7%, um interesse especulativo muito grande, 2008, lembrando que essa mínima, essa variação entre mínima e máxima, ela é marcada pelo forte interesse especulativo no primeiro semestre de 2008, e aí depois aquela derretida geral que tivemos na crise financeira do segundo semestre de 2008. Então, pessoal, isso aqui nos traz uma cautela. Por quê? Quando olhamos novamente nos cenários que desenhamos aqui para vocês, percebam que se a nossa análise estiver correta e os Estados Unidos, de fato, tiverem dificuldades exportando acima de 50 milhões de toneladas, ou até 50,5, 51 milhões de toneladas neste ano agora, lembrando que acreditamos que a janela de exportação norte-americana vai ser muito curta, esse estoque norte-americano não só vai, em um absoluto, para próximo, até acima de 14 milhões de toneladas, já para esta safra 21-22, mas isto levaria a relação estoque-uso para acima dos 10%, e aí rumo aos 12%, 13%, 14%, 15%, e depois voltaremos a falar de 2023. Olha, pessoal, o perigo que isso traz para 2023 com a área plantada estimada nos Estados Unidos no ano que vem e o potencial de produção que existe por lá. Então, nós temos que realmente ter muito cuidado, muita cautela, porque este cenário aqui preocupa. Se estamos falando de uma relação estoque-uso não só acima de 10, mas potencialmente acima de 15, ou indo até próximo aos 20%, como colocamos aqui, tá? Isso aqui são apenas cenários, isso aí traria realmente uma pressão muito forte em preços em Chicago, que poderiam facilmente buscar os níveis abaixo dos 10 dólares o bushel. Para que vocês tenham a referência, muitos de vocês já sabem, a cotação para março 23 hoje, ela é de torno de 12,25. Ela se encontra no mínimo 2 dólares por bushel acima de onde deveria estar neste momento, frente aos fundamentos. Isto pode continuar por mais algumas semanas, mas a hora que o mercado começar a prestar atenção neste quadro aqui de exportações, que bem provavelmente vão ter que ser reduzidas com estoque em alta nos Estados Unidos, isso deve acontecer já, não só a partir do relatório de dezembro, mas principalmente até o relatório de março do ano que vem, o mercado não vai conseguir ignorar isso, e aí podemos ver um movimento de pressão nos preços. Por favor, entendam este cenário fundamental. Preços no momento não estão obedecendo fundamentos. Se eles vierem a obedecer os fundamentos, podemos ver preços a níveis bem menores. E aí entramos na safra 22-23, mas até antes, de entrar na safra 22-23, tudo que nós falamos aqui para vocês, pessoal, em relação ao câmbio, em relação a fundamentos, tá? É muito importante também lembrar para a safrinha 2022 agora. Tá? E já também até pensando na safrinha 23. No Brasil, com uma janela ideal de plantio para a safrinha 2022, se tivermos chuvas boas ali em março e abril,
nós podemos ter uma recuperação fortíssima de produção, que deve sair ali dos 80, 82 milhões de toneladas entre safra e safrinha do ano passado, que foi um ano de uma seca histórica, e podemos ver essa produção aí disparar para em torno de 120 milhões de toneladas. Então imaginem vocês, se este ano de problemas seríssimos com a safrinha no Brasil, de níveis de preços em Chicago do milho se aproximando de 6 dólares o bushel agora, completamente longe dos fundamentos atuais. Lembrando que os Estados Unidos acabou de colher uma safra recorde de milho de 385 milhões de toneladas, pessoal. Mesmo assim, pelo interesse especulativo, muito disso tendo a ver com o setor energético, muito sobre demanda de etanol, demanda para biocombustíveis, etc. e tal, essa crise energética que vem acontecendo ao mundo, investidores estão procurando também, de tabela, aí, entrar no milho. Pessoal, muita atenção e muito cuidado, porque mesmo com isso, preços hoje no Brasil estão bem abaixo de onde chegaram a estar há alguns meses atrás. Imaginem vocês o que pode acontecer, o que não pode acontecer em 2022 e também falando de 2023, com o potencial forte de recuperação de produção que nós temos. Então entendo que a demanda para o milho mundial ela é forte? Sim, ela é forte. Porque, olha, esse ano, falamos aqui há pouco, mesmo com mais de 30% da área nos Estados Unidos sob estresse hídrico, no final da safra, Estados Unidos produziu uma safra recorde. Então a nova tecnologia que estamos podendo ver aí, o que essas tecnologias do campo estão trazendo de resistência nessas lavouras. Pedro. E aí, então, a oportunidade que tem-se no momento é o quê? Apesar desses custos altos para 2022 e 2023, os preços pagos no momento para a soja 22 e 23 são também altos. Não só devido ao câmbio, mas também devido aos níveis de Chicago. Então, pessoal, fica a pergunta para vocês. Por que não aproveitar? Não estamos falando de sair vendendo tudo, mas estamos falando, por que não pegar uma das poucas certezas que existem no momento, dentro de um cenário preocupante e bastante imprevisível para 2022 e 2023, e fazer uma certa trava, colocar essa margem de lucro no bolso. Tudo bem que ela é uma margem de lucro mais apertada em relação ao que tivemos em 2021, tá? Mas, pessoal, em relação ao que tivemos em 2020, ela não é tão ruim. Nós temos que lembrar que margem de lucro é margem de lucro. E aí vamos colocar mais um cenário aqui para vocês. Tá? Falamos de perigo, de crise, né, que os chineses usam aí um símbolo para escrever a palavra crise, que o primeiro significa perigo, mas o segundo é oportunidade. Então, durante uma crise, essa crise de custos altos, fique atento ao perigo sim, mas reconheça a oportunidade que está por aí. E aí vamos olhar este quadro aqui, que é um quadro muito, mas muito importante. A paridade de exportação da safra 2022, tá? 22 e 23, usando base o norte do Paraná. Pessoal, prestem atenção. Hoje, nós temos preços em reais por saca que se aproximam aí de R$160 a saca, levando em consideração a curva do câmbio e os preços atuais em Chicago e os prêmios sendo praticados. Tá? Colocamos ali toda a questão de frete, elevação, etc., toda a despesa total. Então hoje a receita em dólares ali em torno de 25 dólares a saca e em torno de R$160 a saca. E isto dá uma margem ainda excelente, apesar dos custos altos para a safra 22 e 23. Bom, aí vamos olhar o cenário 1, que aí traz a luz amarela, uma luz de cautela. O que acontece se de repente a AMD Commodities estiver correta, se o cenário deles, o que eles estão falando, o que o Pedro Deineck está falando agora, em relação ao aumento de produção, à dificuldade norte-americana de exportar, ao aumento dos estoques a níveis globais, ao aumento da relação estoque-uso, o que poderá acontecer com o preço em Chicago? O que acontece se preços vêm aí a 11 dólares? Tá? 11 dólares, com uma curva do câmbio ali daqui 6 meses, mais ou menos, pagando ainda 6 para 1. Mas ali nós já vemos uma queda de R$20 por saca, pessoal. Isso aí, com preços elevados, já começa a machucar. E aí vamos para o segundo semestre de 2022, que se de fato os Estados Unidos tiverem uma produção excelente, preços podem facilmente vir abaixo de 10 dólares o bushel. Podemos ter um 9,70 facilmente. Os prêmios teriam que subir um pouco para ajudar a compensar parte dessa queda nos preços. Mas o que acontece se de repente o câmbio spot no segundo semestre de 2022 estiver aí em torno de 5,20?
nós temos uma possibilidade de preços se aproximar ou até irem abaixo dos R$ 110 por saca. E vocês todos que estão assistindo sabem muito bem que R$ 110 por saca era uma coisa fantástica em 2020. Era até uma coisa muito boa em 2021, quando a grande maioria de vocês travaram preços excelentes, antecipados nas suas despesas aí para a safra do ano passado. Mas com a situação atual de custos altíssimos, pessoal, tem que ter muita cautela, porque R$ 110 por saca não vai pagar a conta. Então, pessoal, é saber surfar a onda da oportunidade, estar ciente dos riscos enquanto a gente surfa, porque os riscos estão por baixo das ondas aí. Prestem muita atenção a tudo isso. Então aí o resumo da safra 22-23, terminando aqui. Preços atuais estão altamente atrativos quando comparados ao potencial de baixa frente à forte produção e demanda reduzida para a soja americana. A imprevisibilidade dos custos não é, por si só, um motivo que deva ser utilizado para não fixar vendas para a safra 22-23, pessoal. Ainda mais com margens de lucro favoráveis nos preços atuais. Existe muito perigo por baixo, muitas incertezas aí para 2022, para ficarmos confortáveis achando que, não, eu vou segurar, não vou vender agora, como acabamos de mostrar para vocês. Os preços podem subir eventualmente com a seca, alguma coisa? Podem, mas os fundamentos não indicam preços em altas, como vocês viram. A manutenção de preços nos patamares atuais pode não durar muito tempo, caso a safra na América do Sul se confirme acima de 200 milhões de toneladas, e se de fato as exportações norte-americanas não performarem a partir já de janeiro. O potencial de vermos preços em Chicago abaixo de 10 no segundo semestre de 2022 é real. Isto pode significar preços rumo ou até abaixo dos R$ 110 por saca no norte do Paraná, provavelmente apagando as margens atuais de lucro de preços próximos aos R$ 155 a R$ 160 que temos atualmente. Pessoal, lembrando, qual é o seu maior objetivo na comercialização? É apenas obter o lucro? É apenas evitar perdas? A gente tem que tomar cuidado com a ancoragem, ficar acreditando que preços do passado vão sempre se repetir. Então, evitar as perdas é tão importante quanto obter o lucro, e isso deve ser levado em consideração na gestão de risco praticada, pessoal. Então, deixamos vocês com essas mensagens. A melhor cura para preços baixos são preços ainda mais baixos, foi o que aconteceu quando tivemos preços por 3, 4 anos lá abaixo de $10 o bushel em Chicago. Tivemos uma reviravolta em 2020, que trouxe aí uma alta fortíssima, trazendo preços próximos até $16 o bushel esse ano. Porém, o contrário também é verdade. A melhor cura para preços altos são preços ainda mais altos, e ele que traz esse ciclo de altos e baixos no mercado de commodities, que é clássico, historicamente falando. Tá bom, pessoal? Ficamos por aqui. Fica aí os meus contatos na tela de vocês, e agradeço mais uma vez a toda a equipe da Bela Agrícola pelo apoio e por me trazer para fazer parte desse evento. Grande abraço.